5 passos para você não enfiar o pé na jaca nas festas de Natal, Réveillon e nas confraternizações de maneira geral. Eu sou Eliana Alves Lima, sou psicóloga clínica, especialista em terapia cognitivo-comportamental e terapia cognitivo-comportamental aplicada à obesidade. E aqui no meu canal do YouTube eu falo sobre obesidade, emagrecimento e como a psicoterapia pode te ajudar. Então, se você gosta dos conteúdos dos meus vídeos, dá um like, se inscreva no canal. Assim o YouTube vai distribuir esses vídeos para um maior número de pessoas, o canal cresce e também eu posso ajudar a mais pessoas. É muito difícil nessa época de dezembro, com tantas confraternizações, festas, ceias, resistir a tantos alimentos variados. Por isso eu pensei em gravar esse vídeo e ajudar você a se segurar um pouquinho, a ter estratégias para não enfiar o pé na jaca. A primeira estratégia é se alimente antes da ceia. E aí você pode pensar, mas Eliana, aí eu não vou comer nada na ceia. A ideia não é que você se alimente 1 hora antes da ceia, 2 horas antes da ceia. A ideia é que ao longo do seu dia você se alimente da sua maneira padrão. Almoce, faça os seus lanches da tarde, coma frutas, se hidrate, para que você não chegue lá na ceia com muitas horas sem comer e acabar de fato se deslumbrando com tantas receitas diferentes e com toda aquela fome que você vai sentir e você acabar se excedendo muito. Então, tente manter a sua alimentação mais próxima possível de um dia normal. Tome o seu café da manhã, faça os seus lanches, almoce, faça um lanchinho da tarde e ali da noite até o horário da ceia, aí você fica com uma fruta para você não chegar desesperada de fome lá na hora da ceia. Isso vai ajudar você a se controlar um pouco mais, isso vai ajudar você a fazer escolhas, que é a segunda orientação que eu quero dar. Diante de uma mesa vasta de receitas variadas, de receitas inéditas, de receitas que você não come com tanta frequência, pode ser muito difícil você resistir à variedade dos alimentos. Então, faça escolhas. Dentro desses alimentos dessa ceia, dessa confraternização, quais são os alimentos que com frequência você consegue comer? Quais são os alimentos que são mais raros, é mais difícil, é mais trabalhoso, é uma tia que mora longe, em outra cidade, em outro país, que costuma fazer. Então, escolha os alimentos mais raros, os alimentos menos disponíveis ao longo do seu ano. Faça escolhas para que você consiga olhar e falar, não, eu consigo comer tal coisa com muita frequência, eu faço, minha mãe faz, então hoje eu não preciso comer isso. Então, escolha. O outro ponto é descanse. E por que eu estou falando sobre descansar? Porque às vezes existem algumas outras necessidades nossas e que nós acabamos confundindo com fome. Cansaço, sede, irritabilidade, mal-estar, né? Então muitas vezes você está com uma outra necessidade e você entende aquilo como eu preciso me sentir melhor. E se sentir melhor cabe muito dentro de uma alimentação prazerosa. Por quê? Porque você vai sentir prazer. Então descanse ao longo do seu dia, planeje. Se você é a pessoa que vai fazer as receitas, que vai cozinhar, que vai receber, portanto precisa arrumar a casa, precisa dar conta de muitas coisas, primeiro delegue isso, peça para o restante da família ajudar, vai fazendo essas receitas ao longo da semana, terceirize alguma coisa para uma padaria, para alguém que trabalha com você, para que você não fique tão cansada naquele dia e depois chega ali na hora da ceia, acaba se excedendo na alimentação, não porque está com tanta fome, mas porque precisa se sentir melhor. E é muito comum que muitas vezes quando você está fazendo várias receitas, você vai provando. E aí você nem está com fome, mas você chega lá e você come muito porque você precisa se sentir melhor. Então ao longo do dia, descanse. Um outro ponto é lembrar que haverá mais do seu prato preferido. Muitas vezes a gente não consegue entender que aquela receita ela é feita naquela data específica, mas se eu pedir para minha tia, para minha mãe, para minha avó, ela vai fazer, né, aquela receita em outro momento do ano. Então lembre-se disso, a receita não está em extinção. Ela poderá existir
em outras datas, em outros momentos, e você vai conseguir consumir isso sem que você precise consumir tudo naquele momento. E o quinto e último ponto é: faça pausas. Divida a alimentação em partes. O que eu quero dizer com isso? Quando você começar a se alimentar, não se desespere para comer tudo de uma vez. Faça uma entrada, né? Depois coma o seu prato principal, depois dá um tempo, confraternize, troque ideia com as pessoas, sinta o momento, viva aquele momento. Depois você volta a comer um pouquinho mais se você sentir que você ainda está com fome. Porque uma grande armadilha é isso, você ficou com muita fome. Aí você vai lá comer e você vê uma grande variedade de alimentos. E aí o que pode acontecer? Você quer comer tudo de uma vez. E aí você vai comendo, você nem está com fome, mas aquela receita é muito diferente, aquela receita é muito gostosa. Então faça pausas nessa alimentação. Comece a comer, mas faça pausas. Entrada, prato principal, dá um tempo, depois você traz a sobremesa, depois você vai comendo outras coisas, né? Tem bastante tempo para ficar ali consumindo, não precisa sentar, comer rapidamente, desesperadamente, acabar para seguir. Então, vamos ter calma. Então, são essas as dicas, tente colocar isso em prática para que você consiga aproveitar as suas festas, as suas confraternizações, não apenas comendo coisas muito diferentes, comendo até não aguentar mais, mas vivendo o sentido dessa data para você, para sua família, para sua vida de uma maneira geral, fazendo um marco de uma lembrança, de uma memória com as pessoas que estão ali e não só um momento de uma grande comilança onde você vai acabar se sentindo mal mais tarde ou no dia seguinte. Então é isso, por hoje é só. Se você ainda não conhece o meu Instagram, dá uma olhadinha lá, psicóloga Eliana Alves. Eu também tenho um site, www.psicologaelianaalves.com.br. Nesses dois canais tem uma série de materiais diferentes daqui do YouTube. Lá eu falo sobre diversos assuntos. Tem muito mais também sobre o meu trabalho, os meus consultórios e também sobre a minha equipe. Então é isso, por hoje é só e até o nosso próximo vídeo.